Olá, você que acompanha o canal do professor Jeová Canhete, mais uma aula nossa aqui para que nós possamos discutir mais um desses assuntos que permeiam os noticiários, os telejornais do mundo todo. E nessa nossa proposta, assuntos é o que não faltam, né? Tanto no mundo quanto no Brasil, nós estamos vendo um momento de muita efervescência, de muito conflito, né? De muito litígio, por assim dizer. Então, temos material de sobra. Essa é a vantagem da nossa matéria, essa é a vantagem da nossa conversa, porque temos assunto aqui a perder de vista, certo? Antes de qualquer coisa, eu tenho que falar sempre, você que não está inscrito, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, acione o sininho para que toda vez que tiver vídeo novo você esteja atualizado e assim nós vamos tocando o nosso canal. Quero agradecer a todos aqueles que estão acompanhando as nossas postagens e dizer que é isso mesmo, o motivo é você. Nós estamos aqui por você, esse canal é um canal de comunicação para aqueles que querem um pouco mais sobre, né, os acontecimentos do mundo que nos cerca, e é para isso que nós propusemos esse trabalho, ok? Muito bem, então hoje, como estamos fazendo sempre, todas as semanas, hoje nós falaremos um pouquinho sobre o Oriente Médio, certo? Um assunto que até então eu não tinha tocado nele, então nós vamos falar um pouquinho sobre o Oriente Médio. A grande questão do Oriente Médio, ela é uma questão histórica. Hoje, especificamente hoje, né, no dia 26 de junho, é isso? 25, dia 25 de junho, nós temos aí uma questão que ganha os telejornais do mundo todo, né? Enfim, a mídia do mundo todo vem falando sobre essa possível, talvez impossível, agressão dos Estados Unidos em relação ao Irã. Vocês devem ter acompanhado os noticiários recentemente, coisa de ontem ou anteontem, o Irã teria abatido um drone americano, né, que circulava, que se deslocava no espaço aéreo iraniano, um drone espião, muito provavelmente e tal. E isso trouxe de volta essa questão entre Irã e Estados Unidos. Ela é antiga, ela é uma questão que já permeia muitas décadas, mas eu gostaria de fazer aqui um retrospecto histórico, como tenho feito nos outros assuntos, gostaria de fazer nesse também acerca do Oriente Médio. Qual é a grande questão do Oriente Médio? Por que desde que você nasceu, você ouve falar em conflitos no Oriente Médio? Outro dia, Israel e Hamas, né? Israel retalhando um ataque do Hamas na Palestina. Outro dia, conflitos no Iêmen. Outro dia, conflito na Síria, que vem se alastrando, vem se arrastando desde 2011, né? Como fruto ainda da Primavera Árabe. E assim no Iraque, a guerra no Iraque, em que os americanos, aquele é chamado de Segunda Guerra do Golfo, né? Em que os americanos avançam sobre o Iraque em 2003 para derrubar o regime do Saddam Hussein. E assim, de ano em ano, a gente vai enumerando aqui uma série de conflitos que marcam a história do Oriente Médio. E a pergunta se mantém: qual é a questão? O que envolve o Oriente Médio? E a resposta é uma só. Eu me lembro que quando os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003, com o presidente George Walker Bush, e o Bush todo dia apresentava uma razão diferente para invadir o Iraque, né? Você precisa se legitimar, você precisa legitimar uma ação militar aos olhos do mundo, já que a ONU, na invasão americana em 2003, é uma invasão porque a ONU não legitima essa intervenção. A ONU tinha mandado seus representantes ao Iraque, né, para promover um relatório, para produzir um relatório se Saddam Hussein tinha ou não armas de destruição em massa, porque essa era a alegação. Uma alegação que o governo Bush traz desde o atentado às Torres Gêmeas em 2001, de que quem financiava o terrorismo ali na região do Oriente Médio e no mundo todo era o Saddam Hussein. E o Saddam Hussein se mantinha no poder esse tempo todo porque ele tinha em suas mãos armas de destruição em massa. E aí a ONU mandou seus representantes, né, para o Iraque para avaliar essa situação, para ver se o Iraque realmente tinha armas de destruição em massa. E tanto não tinha que o Saddam não usou essas armas, né? Se ele tivesse armas de destruição em massa, você não teria aceitado a invasão americana que resultou na queda do regime do Saddam e na própria morte por enforcamento, né? Desrespeitando todos
os tratados internacionais do mundo, a morte por enforcamento do Saddam Hussein. Então, claro que se ele tivesse arma de destruição em massa, ele teria utilizado. Então, e os americanos, baseado nessa farsa em que, eu diria, enganou o mundo todo, de que o Saddam financiava o terrorismo e tinha armas de destruição em massa, invadiu o Iraque em 2003, destituiu o regime do Saddam Hussein. E de lá para cá, esses discursos, né, de você precisa justificar uma invasão. E no que tange ao Irã, a grande pedra no sapato vem sendo desde 1979. Esse ano completam aí 40 anos da Revolução Islâmica no Irã, da Revolução Xiita no Irã, a revolução que derrubou um regime pró-ocidental do Shah Reza Pahlavi e conduziu ao poder o regime xiita do, na época, Ayatollah Khomeini, o regime dos ayatollahs que governa o Irã até hoje. Então o Irã virou uma pedra no sapato, porque o Irã virou um desafeto. Né? O Irã, antes de um país aliado, se torna um desafeto nos Estados Unidos. O Ayatollah Khomeini era sabidamente, abertamente, um desafeto americano. Chegava a dizer que o governo americano era o Satã do mundo. Certo? Então era preciso destituir o Ayatollah Khomeini, coisa que em 1979, 80, eles não conseguiram. Os americanos bem que tentaram, ao instigar a guerra Irã-Iraque. E curioso que naquele cenário, 1980, quem governava o Iraque, tinha acabado de chegar ao poder pelo partido Ba'ath, era o Saddam Hussein. Ou seja, Saddam Hussein era o aliado americano no Oriente Médio para derrubar o regime dos ayatollahs no Irã. Porque o receio que os Estados Unidos e o Ocidente tinha com o regime dos ayatollahs era a promoção do xiismo na região. O Irã é um país de maioria xiita, né? E o medo do avanço do xiismo na região. Então, que o Irã incentivasse outros movimentos xiitas nos países vizinhos, o que de fato aconteceu. O medo era fundado. De fato aconteceu isso. A partir da Revolução Islâmica, a partir da Revolução Xiita no Irã, outros regimes xiitas vão surgindo, ou vão ganhando força, ou grupos vão ganhando força no Oriente Médio, inclusive dentro do Iraque, que é o país que tem a segunda maior população xiita do mundo. A primeira está no Irã, a segunda está no Iraque. Só que no Iraque, naquela época, 1980, era governado por Saddam Hussein. E o Saddam se tornou, então, aliado dos americanos num acordo bilateral. Os americanos injetaram bilhões de dólares no Iraque, armaram o Saddam Hussein, inclusive com arma química. Então, se o Bush, lá em 2003, tinha absoluta certeza de que o Saddam tinha arma química, por exemplo, eu creio que essa certeza se baseava no fato de que lá na década de 80, quem forneceu essas armas químicas para o Saddam foi o próprio Estados Unidos da América. Então, por isso a certeza de que o cara tinha arma de destruição em massa, armas químicas e coisas do gênero. O fato é que em 1980, a guerra Irã-Iraque, que se arrastou de 80 a 88, foi uma guerra de quase uma década, ela matou mais de 1 milhão de pessoas, com atrocidades de todas as formas que você puder imaginar, inclusive, claro, com o uso de armas químicas, e ao final da guerra, nem Irã nem Iraque ganharam a guerra. Ou seja, o Iraque não ganhou. Supostamente essa guerra ela era motivada por uma disputa territorial entre o Irã e o Iraque, uma faixa territorial chamada Shatel el-Arabi, a gente pronuncia emendado, Shatel Arabi, mas aí a guerra acaba 8 anos depois, e nem Irã nem Iraque. Por que nem Irã nem Iraque? Porque no Irã o regime do Ayatollah se mantém em 88, ele não caiu. Apesar da guerra, apesar do financiamento americano, apesar de 1 milhão de mortos, o Ayatollah se manterá no poder. Então não deu certo lá no Irã. No Iraque também não. Porque no Iraque o Saddam Hussein, né, se mantém no poder, se fortalece com todo o armamentismo que os americanos haviam dado a ele, vira uma espécie de referência política no Oriente Médio para tantos outros países e grupos, então vai ficar difícil tirar o Saddam do poder também, certo? E é isso que configura, por exemplo, a primeira guerra do Golfo em 1991. O Saddam se torna a pessoa indesejável para os Estados Unidos. Até porque o Saddam Hussein ele se sentiu traído pelos americanos. Porque quem foi que financiou a guerra Irã-Iraque? Quem foi que financiou o próprio Saddam? Quem foi que de alguma forma se apoiou ali, né, no regime iraquiano para derrubar o regime dos ayatollahs? Foi os Estados Unidos. Mas com a troca de governo dos Estados Unidos, o Bush pai não foi reeleito, e quem assumiu foi o Bill Clinton, os democratas mudaram um pouco a conduta em relação ao Oriente Médio e o Iraque se sentiu abandonado. O Saddam Hussein se sentiu abandonado. Na concepção dele, o governo americano virou as costas para ele.
Justo ele, que tinha lutado uma guerra de quase uma década, claro, assumido dívidas impagáveis, além dos 1 milhão de mortos, dívidas impagáveis, ele se sentiu traído por essa, digamos, esse isolamento feito pelos Estados Unidos, essa mudança de postura geopolítica que o governo Bill Clinton assumiu em relação ao Iraque. Então, o Saddam se julgou traído, se julgou abandonado. Resultado, na cabeça do Saddam, nas contas do Saddam Hussein, ele entende que ele precisa de uma indenização. O Iraque precisa arrumar algum meio de pagar essa conta. E o que o Saddam faz? Em 1991, o Saddam invade o Kuwait, um país vizinho que lá nas origens havia sido mesmo do Iraque. Na verdade, o Kuwait é um desmembramento dessa pontinha que leva ao Golfo Pérsico, que é um desmembramento que veio lá do final do Império Turco-Otomano. O próprio Iraque surgiu de lá, inclusive. E o Saddam julgava que aquele território do Kuwait, que é pequenininho, o tamanho do estado de Alagoas, se der bobeira até menor, mas com muito potencial petrolífero, o Saddam se julgou no direito de invadir o Kuwait. E aí, naquele momento, quando ele invade o Kuwait, você já não tem mais o Bush pai, você tem agora o Bill Clinton. E o Clinton vai promover, né, ataques naquilo que configurou se chamar de Primeira Guerra do Golfo. Apesar dos Estados Unidos vencer aquela primeira guerra, tempestade no deserto e não sei o que, a primeira guerra de rede social do mundo, transmitida ao vivo para o mundo todo, não é a primeira transmitida ao vivo, a do Vietnã foi a primeira transmitida ao vivo, mas eu diria que com rede social, com aquilo que já estava sendo popularizado nos Estados Unidos e na Europa já na década de 90, que chegou mais tardiamente aqui no Brasil, as redes sociais, as imagens ao vivo ali, reais, né? Mensagens de mísseis explodindo ali, sedes do governo iraquiano, show de pirotecnia transmitido ao vivo pela TV como se fosse uma queima de fogos, de fato era, né? Só que queimava a população junto. Então o que acontece? Não derrubaram o Saddam Hussein, venceram a guerra, o Saddam saiu do Kuwait, claro, não conseguiu anexar o Kuwait, mas não venceram o Saddam Hussein. E o Saddam se tornou mais do que nunca adversário americano. E ele vai articular com outros países, por exemplo, da OPEP, e aqui está o ponto: petróleo. Petróleo é o ponto. Essa é a questão. Ele vai articular junto a alguns países da OPEP, incluindo a Venezuela. Se você buscar nos arquivos aí, se você entrar na internet e buscar as imagens, você vai ver um momento em que o Hugo Chávez, que foi eleito aqui no ano 2000, estava lá no Iraque com o Saddam Hussein, trocando ali com o Saddam Hussein a aliança dentro da OPEP, entre Iraque de um lado, Venezuela do outro, que é o único país sul-americano que faz parte da OPEP. Então, o Saddam virou uma referência no Oriente Médio, uma ameaça real, e aí agora os americanos têm dois problemas. Eles têm o Irã, que se mantém com o regime dos ayatolás, mais inimigo do que nunca, porque ficou notório e claro para o Irã que o conflito com o Iraque foi fomentado pelos Estados Unidos, então o Irã mais adversário do que nunca, o Iraque agora mais adversário do que nunca, porque o Saddam Hussein, eu disse, se sentiu traído. Nesse momento acontece um outro fenômeno, já vem acontecendo um outro fenômeno também, que é um problema dos Estados Unidos, é que no Afeganistão, um país logo ali ao lado do Irã, no Afeganistão, você tem uma milícia que também se tornou hostil aos Estados Unidos, ela que também foi financiada pelos americanos, é a milícia dos talibãs no Afeganistão, que tinha à frente nada mais, nada menos que um saudita chamado Osama Bin Laden. E aí essa milícia que foi armada, foi financiada, inclusive financeiramente, né, treinada pelos americanos para lutar contra os soviéticos, ganhou vida própria. E agora, meus queridos, vou me ajeitar aqui na cadeira. Agora nós temos o ovo da serpente, mas é muito ovo para muita serpente. Olha só, eu tenho Saddam Hussein no Iraque, mais desafeto do que nunca. Eu tenho Ayatollah Khomeini no Irã, mais desafeto do que nunca. E eu tenho os talibãs no Afeganistão, mais desafeto do que nunca. Tá? Porque os talibãs governavam o Afeganistão pela Sharia, que é a lei islâmica mais fundamentalista, aquela coisa mesmo de um extremismo religioso. Claro, e o Osama Bin Laden, que virou um desafeto número 1 dos Estados Unidos, a ponto de ser ele, Osama, acusado de ser o responsável pelos atentados às Torres Gêmeas em 2001, certo? Tá, e aí nós temos o cenário do Oriente Médio. Se você pegar esse cenário do Oriente Médio e se perguntar por que tanto envolvimento militar?
Por que tanta preocupação com o Irã, tanta preocupação com o Iraque, tanta preocupação com o Afeganistão, com o Iêmen, com a Arábia Saudita? Petróleo, queridos. Petróleo. É a mesma preocupação que os americanos têm com a Venezuela. Eu creio que você não é ingênuo a ponto de achar que a quase invasão promovida pelo Donald Trump à Venezuela esse ano, inclusive a priori com a falácia do governo Bolsonaro no Brasil, e é só falácia, né? Claro que o Bolsonaro não tem a menor condição, o Brasil não tem a menor condição, inclusive não é nem condição, o Brasil não tem amparo constitucional legal para promover uma invasão a país qualquer que seja. Mas o fato você não vai pensar que o Trump estava querendo invadir a Venezuela só para destituir, melhor dizendo, o regime do Nicolás Maduro e colocar o Juan Guaidó no poder e tal, porque a Venezuela desrespeita direitos humanos, porque a fome na Venezuela não sei o quê, porque o número de refugiados já ultrapassa não sei quantos milhões, e tudo isso é verdade, esses números todos são verdadeiros, mas é claro que essa não é a condição. A condição é a mesma, petróleo. E eu vou mais longe, o canal é meu, tô aqui mesmo, hoje eu não tenho que me amarrar a nada nem a ninguém, eu entendo, e aí é uma opinião minha, você vai lá depois no meu canal e faça a sua crítica, não tem problema, a opinião é minha. Dilma Rousseff no Brasil caiu pela mesma questão. Então ouça o que eu estou te dizendo. Dilma Rousseff Dilma Rousseff não caiu por pedaladas fiscais. Não existe esse crime, pedaladas fiscais. Os caras criaram, foi um golpe branco, um golpe dado pelo parlamento brasileiro, claro, uma gravação clara do Romero Jucá, que chegou a dizer, né, para um dos diretores ali da Petrobras, se não me engano da Petrobras, chegou a dizer que era preciso estancar essa sangria, tirar a Dilma do poder. Foi um golpe branco. Foi um golpe acertado com o Congresso, foi um golpe acertado com os meios de comunicação, foi um golpe acertado com amplos setores da sociedade brasileira, mas foi golpe, claramente foi um golpe. E você fala, e qual é o propósito? Era tirar o PT do poder? De certa forma, sim. E por que tirar o PT do poder e tirar a Dilma do poder? Porque a Dilma tinha, apesar de o governo dela não ser um governo muito popular naquele momento, claro, até porque não conseguiu governar no último ano de governo dela, literalmente ela foi abortada da possibilidade de governar. A Dilma tinha como plataforma principal do seu governo o pré-sal. É disso que se trata, velho. É petróleo na Venezuela, é pré-sal no Brasil, é petróleo no Iraque ou no Irã. O Irã, para a gente encerrar e voltar ao início de tudo que nós falamos, o Irã não é um país qualquer. O Irã está entre os 5 maiores exportadores de petróleo do planeta Terra. O Irã tem uma posição geopolítica que naquele tabuleiro do Oriente Médio não é uma peça qualquer. O Irã não é um peão num jogo de xadrez. Num jogo de estratégia, o Irã é quase o rei. E você fala por quê? Porque o Irã ele tem uma posição geográfica fantástica. Ele ocupa o Oriente Médio. O Irã tem fronteira com o Iraque, o Irã tem fronteira com o Paquistão, o Irã tem saída para o Afeganistão, o Irã tem fronteira com o Tajiquistão, com o Uzbequistão, o Irã tem acesso à Turquia, o Irã tem acesso ao Mar Cáspio, que estima-se estejam as maiores reservas ainda em processo inicial de exploração de petróleo do mundo. O Irã tem acesso ao Golfo Pérsico, que é a principal rota de petróleo do mundo. Então perceba que é muito mais do que simplesmente essa coisa de derrubar o regime dos ayatolás. Na verdade é tentar mudar um regime que é hostil aos Estados Unidos. Seria muito bom para o governo americano, e aí as orientações da equipe do Bush, do Trump, o Michael Bolton, o Pompeo, que são os ministros ali que fazem parte da equipe militar do governo Donald Trump, invadiu o Irã e destituiu o regime dos ayatolás, colocando no Irã um regime pró-Estados Unidos. E se isso acontecesse 40 anos depois da Revolução Islâmica, seria um troféu, uma espécie de troféu para o Donald Trump, certo? Porém, só para a gente concluir, não é tão simples assim. Não pense você que uma guerra contra o Irã teria, por exemplo, a mesma repercussão
teria a mesma eficácia da guerra contra o Iraque, que eu nem vejo como eficaz. Eu quero dizer para você que depois que o Saddam caiu e o Iraque supostamente foi liberto, o país literalmente acabou. Só quero te lembrar que com a queda do Saddam e com a intervenção militar norte-americana, apoiando determinados grupos no Iraque em detrimento de outros grupos, uma das consequências dessa intervenção militar americana no Iraque foi o surgimento de nada mais nada menos que dois grupos terroristas. Um deles, a Al-Qaeda. E dentro da Al-Qaeda sai um grupo chamado Estado Islâmico. Se você pegar a maioria dos atentados terroristas que nós tivemos na Europa, nos Estados Unidos, no mundo, nos últimos anos, você vai perceber que o que os americanos fizeram foi dar asa. Você lembra que era ovo da serpente? Agora eles deram asas a essas cobras. O Estado Islâmico é cria dessa intervenção norte-americana. A Al-Qaeda é cria dessa intervenção norte-americana, certo? A Primavera Árabe, de alguma forma, tentou, a partir dos povos árabes, derrubar personagens que foram colocados no poder, em muitos lugares deu certo, em outros não, pelos Estados Unidos. Né? O Ben Ali na Tunísia, o Hosni Mubarak no Egito, o próprio Saddam no Iraque, né? A guerra civil na Síria, que já matou mais de, segundo organizações não governamentais, né, mais de 1 milhão de pessoas já morreram na guerra civil da Síria, né, organizações internacionais de direitos humanos, mais de 1 milhão, e o governo do Bashar al-Assad, que ainda está lá. Né? Então o Irã é mais complexo. É complexo porque é grande, é complexo porque tem potencial nuclear, é isso mesmo, né? Tem potencial nuclear. Uma coisa é eu dizer que vou invadir, outra coisa é eu invadir. Um país que tem potencial nuclear, um país que tem muita proximidade, por exemplo, com China e com a Rússia. Então, você veja que nem a Síria, uma espécie de protegida da Rússia, os americanos empenharam e não conseguiram derrubar o regime do Bashar al-Assad. E olha que a Síria, comparada com o Irã, é uma fração. Então, meus queridos, espere falácias de um lado e de outro, mas muito possivelmente os americanos não deverão fazer nada para além dessas bravatas do Trump em relação ao Irã. E se fizerem, aí os resultados são imprevisíveis, eu diria desastrosos, certo? Numa outra oportunidade, para não ficar tão longo assim, a gente vai voltar a falar desse tema, até porque ele está acontecendo nesse momento. E aí eu quero colocar uma pitada de pimentinha nessa nossa conversa, quando eu falar do Estado de Israel. Israel tem tudo a ver com tudo que a gente está falando aqui, mas isso é uma outra abordagem, ok? Valeu, tamo junto, até a próxima.